Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim fazer com vocês uma aula de revisão para a prova bimestral, certo? Hoje, durante a nossa aula, nós realizamos esse mapa mental, tá? E no mapa mental, o assunto da nossa prova, né? Ele foi o tema principal, que é o movimento, tá? Eu pedi para que vocês colocassem no mapa mental de vocês as crenças. Então, para iniciar o mapa mental, vocês colocaram os cientistas, os físicos que começaram a estudar os movimentos. Primeiro, o primeiro cientista que teve a curiosidade de falar a respeito de movimento foi Aristóteles. Então, para Aristóteles, só existia movimento se atuar uma força. O repouso é o estado natural de um corpo. Então, para Aristóteles, se eu tinha uma caneta aqui em cima da minha mesa, essa caneta, ela iria permanecer parada, ao menos que eu aplicasse uma força nela para ela se movimentar. É isso que o Aristóteles acreditava, tá? Galileu, ele acreditava na seguinte teoria: a tendência de um corpo é o seu repouso, se estiver em repouso, e movimento, se estiver em movimento. Então, nós também conversamos sobre isso em sala de aula. Então, para Galileu, se a caneta está parada, ela tende a ficar parada. Mas, se a caneta ela faz um movimento natural, a tendência dela é que ela continue a se movimentar, mesmo que não aplique uma força em cima do objeto, tá? Então, a gente citou o exemplo da descida de uma rampa, que quando algo está descendo uma rampa, mesmo que não haja aplicação de uma força, quando um objeto circular desce uma rampa, ele vai continuar descendo, mesmo sem a aplicação dessa força. Então, foi o exemplo que a gente utilizou em sala de aula. Newton também criou uma teoria, né, para o movimento, e essa teoria dele é a teoria que nós utilizamos até hoje, é chamada de teoria da inércia. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Esse nome é importante para a prova. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. E a primeira lei de Newton diz o seguinte, que a tendência de um corpo é permanecer em repouso se já estiver em repouso. Então, de novo, se a caneta está aqui e eu não movimentar essa caneta, ela permanece em repouso. Para complementar, ele colocou: se já estiver parado, né? Ou de permanecer em movimento retilíneo uniforme, se já estiver em movimento. Então, o que o Newton acrescentou à teoria do Galileu foi a palavra movimento retilíneo uniforme, né? Então, muda muito pouco uma coisa em relação à outra. Então, pessoal, o que o Newton acrescentou foi essa observação sobre movimento retilíneo uniforme, tá? Movimento retilíneo uniforme é um movimento que ocorre quando o corpo se desloca em linha reta com velocidade constante, tá? Então, basicamente, ele escreveu a mesma coisa que Galileu, só que com outras palavras, e ficou mais bonito, e foi chamado de primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Então, no princípio fundamental da dinâmica diz que as forças resultantes serão igual a massa vezes a aceleração, certo? Depois a gente vai fazer um exercício que envolve as forças resultantes, a massa e a aceleração, tá? Eu vou fazer um exemplo desse exercício para vocês. O nome da segunda lei de Newton, esse nome ele é importante para a prova, é princípio fundamental da dinâmica, tá? Então, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. A cada ação sempre corresponde a uma reação de mesma intensidade de sentido oposto. Então, para explicar isso para vocês, ó, se eu tenho duas canetas e aí eu venho com a direção, em direções opostas, assim, ó. Então, ó, tá vendo, ó, sentidos opostos. Então, eu venho em sentidos opostos, o impacto delas vai resultar em uma reação de mesma intensidade. Então, se as duas canetas vêm em sentido opostos, elas vão se encontrar e o impacto entre elas tem
uma mesma intensidade. O nome dessa lei de Newton é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, ok? Então, pessoal, a parte teórica que vai cair na nossa prova é basicamente essa daqui. Aí eu pedi para vocês colocarem também no resuminho de vocês um probleminha que envolvia a velocidade do corpo e a sua aceleração, tá? Para colocar no resuminho, eu peguei e fiz uma folhinha e colei aqui no cantinho, mas para explicar para vocês melhor esse cálculo, a Pro fez 3 exercícios aqui como exemplo. Então, agora eu vou realizar com vocês essas 3 atividades, ok? Então, vamos começar pelo exercício número 1, que fala assim. Um corpo de 20 quilos, inicialmente em repouso, sofre uma ação de várias forças, cuja resultante é igual a 400 Newton. Após 4 segundos, qual será a sua velocidade e a sua aceleração, certo? Então, aqui, nesse probleminha, a gente tem um corpo com M, com massa, igual a 20 quilos. Vou fazer a caneta para parecer melhor para vocês. Então, massa igual a 20 quilos. Forças resultantes. Então, força resultante igual a 400 newtons. E o tempo da aplicação da força de 4 segundos, certo? Aqui, gente, tem as fórmulas. Essas 2 fórmulas, elas vão estar na prova para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar em memorizar. Primeiro, para a gente determinar a velocidade, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, que diz que a força resultante, vou reescrevê-la aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes a velocidade final menos a inicial. Nesse caso, a nossa velocidade inicial é igual a 0, e na prova também vai ser igual a 0, por isso a gente só vai considerar o V aqui de velocidade final dividido pelo tempo. Então, agora, ó, a gente já separou aqui os valores que tem cada uma dessas variáveis, vamos fazer a substituição. Então, ó, a resultante é igual a 400, a massa é igual a 20, a velocidade é o que a gente vai descobrir, e o tempo nesse probleminha é igual a 4 segundos. Aqui, a Pro montou, desse lado aqui, tem uma multiplicação de fração. Então, para vocês realizarem multiplicação de fração, vou colocar o denominador que não está aparecendo, aí vocês fazem o de cima vezes o de cima, e o de baixo vezes o de baixo. Então, vou repetir o 400 aqui, ó, 400 vai ser igual a 20 vezes V é igual a 20V. 1 vezes 4 é igual a 4. Agora, faz 20 dividido por 4. Então, vai ficar que 400 é igual 20 dividido por 4, que é igual a 5V. E agora, o 5 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter aqui 400 dividido por 5, que vai ser igual a V. 400 dividido por 5 é o valor da velocidade. Então, aqui eu faço, ó, 40 dividido por 5 é igual a 8, acrescento 0. Portanto, a velocidade no probleminha A é igual a 80 metros por segundo. Já vou colocar aqui, ó, V é igual a 80 metros por segundo. Acontece que esse probleminha não perguntou só a velocidade, ele também perguntou a aceleração. Então, vamos calcular a aceleração. E a fórmula tá aqui também, ó. Resistência, a força, né? Resistência. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é de 400 newtons. A massa é igual a 20, é o mesmo probleminha, vezes o A. Agora, 20 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter aqui simplificar, 40 dividido por 2 é igual a 20, portanto, a aceleração vai ser igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu reescrever aqui, ó, 20 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. Então, aqui eu tenho que a velocidade é igual a 80 metros por segundo e a aceleração é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, essa aqui é a resposta do exercício número 1. Vamos fazer o exercício número 2, que é muito parecido também. Eu só troquei os valores para vocês poderem praticar um pouquinho. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho massa igual a 36 quilos, forças resultantes igual a 60, tempo de 9 segundos. Então, vamos começar calculando
a velocidade. Então, deixa eu anotar as informações aqui, ó. Massa igual a 36 quilos. Forças resultantes igual a 600 newtons. E tempo igual a 9 segundos. Então, isso fica que R é igual, vou reescrever a fórmula, M vezes V dividido por T, ou seja, 600, que é igual a 36 vezes a velocidade, é o que eu quero descobrir, e o tempo é de 9 segundos. Então, quando não tem nada embaixo, coloca 1, e agora eu vou fazer isso vezes isso, e isso vezes isso. Então, eu vou ter que 600 é igual a 36V sobre 9. 36 dividido por 9 é igual a 4V. Agora, o 4 tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 600 dividido por 4, que é igual a V. Portanto, V será igual. Vou armar essa continha aqui só para vocês reverem, tá? Então, vou fazer essa divisão bem aqui desse ladinho, ó. 600 dividido por 4. Então, 1 vezes 4 é igual a 4, resta 2. Abaixo 0. Número que eu faço vezes 4, o resultado é igual a 20, é o 5. 5 vezes 4 é igual a 20, então vai restar 0. Abaixo 0, número que eu faço vezes 4, o resultado é igual a 0, é o próprio 0. Então, essa velocidade aqui é de 150 metros por segundo, tá? Agora, já calculei a velocidade, vou colocar aqui a velocidade de 150 metros por segundo, falta calcular a aceleração. Então, para a aceleração, agora essa segunda fórmula aqui. Então, eu sei que R é igual a M vezes A. R é igual a 600, massa é igual a 36 vezes A. Então, eu vou ter 600 dividido por 36, que vai ser igual a A, tá bom? Também vou armar essa continha de divisão, mas eu vou armar agora aqui nesse ladinho aqui, tá bom? Então, vai ficar 600 dividido por 36. Número que eu faço vezes 36, que chega mais próximo de 60 e não passa, é o 1. Então, 36, aí faz 60 menos 36. 10 tira 6 é igual a 4. 5 tira 3 é igual a 2. Abaixo o próximo número, que é o 0. Agora, número que eu faço vezes 36 e o resultado chega mais próximo de 240 não passa, é o número 6. Então, a prova vai colocar aqui. Aí, 6 vezes 6 é igual a 36, foi 3. 6 vezes 3 é igual a 18, mais 3 é igual a 21. Então, realizando essa subtração aqui, vai ser igual a 4, igual a 2, igual a 24. 24 é menor do que 36, eu vou colocar uma vírgula e acrescentar o 0. Então, vai formar o 240 de novo. Significa que esse resultado aqui é uma dízima periódica. Como é uma dízima periódica, vamos colocar nesse probleminha o resultado aproximado. Então, a aceleração aqui vai ser aproximadamente igual a 16,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vai ser igual a 16,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, velocidade e aceleração. Agora, vamos para o nosso último probleminha aqui de exemplo. Então, nesse probleminha, nós temos um corpo com massa igual a 60 quilos, forças resultantes igual a 200 quilos e tempo igual a 12 segundos. Então, aqui eu tenho massa igual a 60 quilos, depois, forças resultantes igual a 200 newtons e tempo em segundos igual a 12 segundos. Seguindo, então, né, vamos agora colocar na fórmula das forças resultantes. Então, forças resultantes é igual a massa vezes a velocidade dividido pelo tempo. Então, aqui, força resultante é igual a 200, vou escrever 200 no lugar do R. M é igual a 60, então, no lugar da letrinha M, eu vou escrever 60, sobre V, dividido pelo tempo, igual a 12, tá? Seguindo agora, vou colocar o número 1 embaixo do 60 e multiplicação de fração. É o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, aqui eu vou ter a quantidade de 200, que vai ser igual a 60V dividido por 12.
60 dividido por 12 é igual a 5, tá bom? Então, a Pri já vai fazer a continha aqui. Quem tiver dificuldade, arma a divisão para treinar. Então, eu tenho que 200 é igual a 60 dividido por 12, que é igual a 5V. E agora, o 5 tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 200 dividido por 5 é igual a V. 200 dividido por 5, que vai ser igual a 40 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade. E agora, vamos colocar na outra fórmula para calcular a aceleração. Então, a outra fórmula tá aqui, lembrando que essas fórmulas vão estar na prova. Resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, força resultante de 200 newtons, massa de 60 quilos vezes aceleração. Então, agora eu vou fazer massa, vai para o outro lado dividindo, então vai ficar 200 dividido por 60, que é igual a, tá? Aí, aqui eu vou simplificar esse zero com esse zero, vai ficar 20 dividido por 6. Vou armar a continha aqui de novo. Beleza? Então, 20 dividido por 6. 3 vezes 6 é igual a 18, sobra 2. 2 é menor do que 6, coloca vírgula, acrescenta o zero e outra vez eu coloquei aqui uma dízima periódica. Na prova de vocês eu já fiz o gabarito, não vai dar dízima, tá bom? Mas se acontecer por algum motivo, coloca a resposta aproximada. Então, aqui eu tenho que a aceleração vai ser aproximadamente igual a 3,3 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam de escrever a resposta na linha de resposta. Então, a velocidade deu igual a 40 metros por segundo e a aceleração deu aproximadamente igual a 3,3 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, para essa prova, vocês precisam saber fazer esses probleminhas, né? No caso, vai cair um probleminha parecido com um desses. E também saber o nome das 3 leis de Newton. Então, primeira lei de Newton, inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, ação e reação. Saber como funciona o princípio fundamental da dinâmica, porque vocês vão precisar utilizar aqui nessa continha. Sobre a parte da ação e reação, vocês precisam saber a definição. Então, a cada ação sempre corresponde a uma mesma reação, uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então, essa definição vocês precisam saber para a provinha. E outras informações que vocês precisam saber também tá aqui, é sobre as crenças. Então, o que acreditava Aristóteles sobre o movimento, o que acreditava Galileu sobre o movimento e de Newton, que é a lei da inércia, tá? Pessoal, para complementar essa videoaula, eu gostaria de mandar um beijo para os meus alunos que pediram que eu mandasse um beijo, que foi o Henry e o Adriano. Então, um beijo para vocês e, lógico, um beijo para todos vocês, meus alunos, que você sabe que a Pro adora todos vocês, tá? Tchau, gente!